Oi pessoal, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya e hoje vamos falar aí sobre o Império Romano. Mas antes, é claro, gostaria de pedir a vocês, se possível, curtir o vídeo, compartilhar, comentar, toda pergunta será respondida, qualquer dúvida, toda crítica construtiva é bem-vinda, enfim, fiquem à vontade, sintam-se em casa. Mas vamos lá, sem mais enrolação, vamos falar aí então sobre o início, sobre a formação do Império Romano. Como a gente já falou em outros momentos, a história de Roma ela é dividida em 3 períodos. E esses 3 períodos correspondem aos 3 modelos políticos que foram adotados em Roma. Monarquia, República e Império. Bom, como a gente já falou anteriormente também, a República Romana ela foi muito marcada pelas frequentes tensões que haviam entre os patrícios, que era a classe social mais elevada, né, a elite romana, e os plebeus, que eram aquela classe mediana, porém a grande maioria dentro da sociedade romana. E essas tensões elas começaram a ficar praticamente insustentáveis a partir do século II a.C. E a causa dessas tensões, a causa dessas crises, principalmente dessas crises irem piorando à medida do tempo, era, primeiro, a questão das terras, que eram muito mal divididas dentro da sociedade romana, a questão da crescente pobreza dos camponeses, né, que ia ficando cada vez mais pobres, e a questão também das frequentes convocações dos plebeus para as guerras. E, durante esse período, numa tentativa aí de tranquilizar a situação, até 2 irmãos chamados Tibério e Caio Graco, eles que eram tribunos do Senado romano, eles acabaram realizando várias reformas políticas ali para tentar agradar a plebe e tranquilizar a situação dessas tensões entre patrícios e plebeus. E uma dessas reformas políticas foi justamente a reforma agrária, uma divisão mais justa das terras, digamos assim. E essa medida, por um lado, agrada obviamente a plebe, mas também desagrada e muito o Senado romano, o que vai levar lá na frente ao assassinato dos irmãos Tibério e Caio Graco. Bom, num primeiro momento a elite romana achou que tinha resolvido bem a situação, matando os 2 irmãos, né? Afinal de contas, eles foram os responsáveis aí por essa reforma, né, política tão polêmica dentro de Roma, mas na verdade eles derrotaram de fato os irmãos Graco, mas ao mesmo tempo arrumaram um inimigo mais poderoso ainda, que foi a própria plebe, né? Ou seja, eles conseguiram com esse assassinato desagradar ainda mais a plebe, e as tensões, as agitações populares acabaram piorando e tomando conta de Roma. E essa crise política ela vai se aprofundando, né, com o passar do tempo, até que chega no século I a.C. e essas tensões vão começar a se tornar várias disputas muito violentas. Na verdade, várias revoltas muito sangrentas e violentas dentro da sociedade romana, entre plebeus e patrícios. Para piorar a situação, começaram a haver também muitas disputas internas ali dentro do Senado, né, pelo poder, e também algumas cidades, né, que Roma havia conquistado, se aproveitando desse momento de fragilidade, começaram a se rebelar, a se revoltar para se livrar ali das amarras romanas. Bom, e para controlar toda essa situação de revoltas internas, revoltas externas, disputa de poder, tudo isso, sempre era convocado o exército para resolver esses problemas, tá? E o exército, cada vez que ele era mais e mais utilizado, ele também ganhava mais e mais importância dentro da sociedade romana. E, diante de uma terrível crise social, em que o exército era frequentemente chamado, né,
E cada vez que ele era chamado, esse prestígio aumentava, os líderes militares, né, os generais, eles começaram a ganhar muito poder político dentro da sociedade romana. E entre esses generais que acabaram se tornando aí extremamente poderosos estava Júlio César. E foi justamente Júlio César que lá no século I a.C. foi convocado pelo Senado para controlar essa terrível situação interna entre patrícios e plebeus. E Júlio César era muito habilidoso, tanto militarmente quanto politicamente. E ele vai acabar manipulando o Senado ali para tomar uma decisão até então inédita dentro de Roma, que foi a formação do triunvirato. Então, Júlio César acaba convencendo o Senado que a melhor saída seria 3 generais tomarem conta do poder romano nesse período, tá? E aí foi escolhido Júlio César, obviamente, Pompeu e Crasso, né? Esses 3 generais iriam governar Roma por um período, controlar a situação interna, controlar a situação externa e depois repassar o poder novamente para o Senado e restabelecer a República. Mas, no meio dessa decisão do Senado, houve um pequeno problema, tá? Crasso, que era muito amigo de Júlio César, acaba morrendo. E aí Júlio César vai dizer que foi Pompeu, Pompeu vai dizer que foi Júlio César, e ao invés dos dois dividirem o poder de Roma, eles vão entrar em uma disputa muito violenta, uma verdadeira guerra civil para decidir quem é que governaria Roma sozinho. Como eu falei, Júlio César tinha uma habilidade militar muito grande, o exército dele era muito forte, né, e muito grande também, justamente por conta desse tracejo popular que ele tinha, e ele acaba vencendo esse conflito aí com muita facilidade. E aí ele é declarado pelo Senado romano ditador e passa a governar sozinho. Júlio César, ele vai administrar Roma, né? O interesse dele, vale a gente ressaltar, que o interesse dele não era restabelecer o controle, deixar tudo bonitinho de novo e devolver o poder para o Senado. Não. Ele queria se perpetuar no poder, isso era óbvio, né? Tanto é que quando ele assume o poder, ele vai administrar Roma de uma forma que vai beneficiar muito as classes populares, as classes mais pobres, no intuito de receber esse apoio popular dos mais pobres e, a partir daí, ele se perpetuar no poder, tá? Só que ele fez, né? Realmente ele conquistou todo o apoio popular, o povo amava Júlio César, adorava Júlio César, tudo, mas ele se esqueceu que o Senado era um inimigo extremamente poderoso, tá? E os senadores acabaram ali criando, né, ou montando uma conspiração e assassinou Júlio César no Senado, no ano de 44 a.C. Bom, o assassinato de Júlio César gerou, obviamente, uma revolta popular muito grande, né? Porque, como eu disse, ele era muito amado pelo povo. E temendo perder o controle da situação mais uma vez, o que é que o Senado faz? Ele vai convocar o segundo triunvirato. Ele vai convocar mais uma vez 3 generais para poder dividir o poder e restabelecer o controle. E para controlar, né, logo de cara a situação, eles vão escolher, Senado, vão escolher 3 generais muito ligados a Júlio César, né, que foi Marco Antônio, Lépido e Otávio. Otávio, inclusive, era sobrinho, filho de Júlio César. Por que sobrinho filho? Porque ele era filho da irmã de Júlio César, mas ela morreu muito cedo e ele acabou adotando, né, Otávio como seu próprio filho e criou, educou para ser um general, tudo isso, tá? Bom, quando o triunvirato assume o poder, né, a intenção logo de cara dos 3, tanto de Marco Antônio, quanto Lépido, quanto Otávio, não era dividir o poder. Pelo contrário, eles queriam de fato governar sozinhos. E aí eles acabam ali iniciando logo de cara uma disputa sangrenta entre os 3, para ver quem é que conseguiria derrotar ali os outros 2 e se sagrar, né, governante único de Roma. Acaba que que Otávio vence esse conflito,
né? E é declarado pelo próprio Senado como imperador de Roma no ano 27 a.C. Bom, Otávio Augusto, como era conhecido, ou também Otávio César, né? Ele governou os territórios romanos ali por cerca de 40 anos, tá? E ele adotou um modelo político no qual ele concentrava todos os poderes romanos em suas mãos, é óbvio, porque ele era um imperador autoritário, né? Mas ele também teve uma habilidade muito grande de tracejo político, tá? Por quê? Ele adotou um modelo no qual ele não agradava somente a uma classe popular. Ele não agradou só a elite, ele não agradou só aos pobres, à plebe, não. Ele adotou um modelo no qual ele agradava a todos. Como? Ele estabeleceu um modelo político chamado pão e circo, no qual, para os ricos, para a elite, ele provia de riquezas, né, através das conquistas, das guerras, enfim, etc. E para os pobres ele provia alimento e diversão. Por isso, pão e circo. Tá? E dessa forma ele foi agradando a todas as classes e ele encerrou o período de conflitos internos dentro de Roma. Tanto é que o governo de Otávio e também dos seus sucessores aí por 160 anos ficou conhecido como Pax Romana ou Paz Romana, né? Que foi um período de extrema paz interna, no qual as guerras eram somente guerras de conquistas, né, de conquista de território, de expansão territorial do Império Romano. Bom, para que isso tudo acontecesse, Otávio tomou algumas medidas, como por exemplo, criou uma complexa rede de estradas, né, para poder facilitar o comércio dos patrícios, da elite romana com outras cidades. Por isso, até por conta dessas estradas, existe aquele ditado, né? Todo caminho leva a Roma. Bom, ele também enriqueceu muito a cidade, trouxe muitas riquezas para todos ali. Ele aumentou também as construções de locais de lazer. Ele forneceu muita comida para as classes mais pobres. Enfim, ele estabeleceu de fato a Pax Romana. Tanto é que os sucessores de Augusto, né, os sucessores de Otávio, eles não tiveram muito trabalho para governar Roma depois, né, que ele morreu. Tá? Tanto é que as maiores obras dos outros imperadores que vieram aí durante esse período da Pax Romana foram construções, foram obras públicas para tentar, pelo menos, se equiparar à grandeza de Otávio Augusto. E foi justamente nesse período aí... só voltando um pouquinho, o lazer, né, do povo romano que Otávio fornecia, a diversão, era nos coliseus ali, né, nos locais, né, nos anfiteatros ali, no qual ele fornecia corrida de cavalo, corrida de biga, ele fornecia também luta de gladiadores. Isso tudo ia abastecendo o povo de diversão e de comida, e eles acabavam nem se lembrando de reivindicar nenhum direito político, tá? E foi justamente nesse período de grandeza do Império Romano que houve o florescimento da cultura romana, tá? Roma, como acabou se estendendo por um território imenso para a época, acabou levando a sua cultura para várias e várias nações, tá? Para vários locais. Tanto é que até os dias atuais a cultura romana é um dos pilares da nossa civilização humana, né? Como, por exemplo, a língua, né? O latim é considerado a mãe de várias línguas aí do mundo, as instituições políticas como Senado, Congresso, né? Tudo isso tem raiz lá em Roma, as instituições legais, né? Do direito, conjunto de leis, códigos de leis também tem raiz em Roma, a própria arquitetura, astronomia, enfim, vários conhecimentos que foram ali difundidos em Roma são os pilares da nossa civilização até os dias atuais. Bom, o que ocorreu dentro do Império Romano, como se sucedeu esse modelo político, nós vamos ver nos próximos vídeos. Por hoje a gente vai ficar por aqui, tudo bem? Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a gente se vê na próxima. Até mais!